Gente, hoje a gente veio falar sobre o ensino na época do nazifascismo. Se de alguma forma o que estava acontecendo naquela época, as escolas serviriam como meio de disseminação dessas ideias. O nazista, para alcançar e se manter no poder, usou das mais diversas e sofisticadas armas de sedução das massas, entre elas a educação. Durante esse período, houve uma grande valorização do jovem alemão, para cumprir dois objetivos: jovens para o movimento e utilizar seu potencial para o serviço. Os jovens foram submetidos a uma educação ao que Hitler idealizava. A escola se tornou o palco ideal para a formatação dessas ideias na cabeça dos jovens. Pula já para nós. Nas escolas, a formação do caráter para tomar suas decisões era mais importante do que a formação intelectual. O pensamento de Hitler sobre os professores. Para ele, só deveria ser ensinado o que pode ser aplicado em sua vida prática, e não apenas um monte de coisas para entulhar sua mente. Ele tinha um eterno desprezo pelos professores, e isso veio de sua vida escolar. Para intensificar o nacionalismo do povo alemão, a cada início, a cada término de cada aula, todos os alunos e professores tinham que fazer uma saudação. Essa saudação era: saudação a Hitler, o médico do nosso povo, o salvador da nossa pátria. Os alunos não eram só treinados pelo intelectual, mas também politicamente e militarmente. Durante essa época, houve uma padronização no ensino, porque Hitler queria que todos os alemães tivessem a mesma visão de mundo. No ensino universitário foi feito a prática dos exercícios físicos e exercícios militares. Durante esse tempo, a pedagogia radicalizava a marginalização do liberalismo, do materialismo e do intelectualismo. Os professores judeus foram obrigados a se retirar do magistério e substituídos logo por professores nazistas. Não foi levado em conta sua parte intelectual, pedagógica ou até mesmo seu ensino para os alunos era bom. Eles foram excluídos do magistério apenas pelo fato de serem judeus. Como moldar os professores? Eles eram obrigados a fazer cursos especiais que os capacitariam a fazer o ensino. Que para poder fazer esses cursos, os professores teriam que fazer para poder se sentirem mais adaptados. Com esses cursos, os professores eles ficariam mais adaptados ao ritmo para conseguir ensinar os alunos a seguirem de forma correta o nazismo. Sobre as matérias. Tinha uma matéria que se chamava Ciências Sociais. Nessa matéria, eles passavam para os alemães todos os dias o quanto eles eram superiores em relação aos judeus. Todos os dias eles estavam sendo constantemente lembrados de como eles eram uma raça superior, uma raça inteligente, melhor do que todas as outras, enquanto os judeus eram apenas seres inferiores que eles, deveriam ser mortos e tratados com desprezo. Começou a ser ensinado física alemã, matemática alemã, química alemã, todas as matérias com a palavra alemã no final, apenas para frisar que o nazismo estava presente em todas essas matérias. Todos os livros e apostilas que mostravam diferente disso, diferentes da ideia nazista, ou diferentes de que o alemão era superior, foram jogados fora ou foram retirados da educação desses alunos. Nesse período, a Alemanha teve uma piora em sua educação, em que seus alunos ficaram fechados a apenas aquilo que o nazismo queria passar para eles. E a educação da Alemanha nessa época chegou a ficar precária e todos os alunos apenas com uma ideologia nazista, que era tudo que era ensinado para eles. Uma das vítimas desse pensamento nazista, de que o alemão era muito superior ao judeu e o judeu era inferior, uma das vítimas desse pensamento foi o Albert Einstein. Na época ele tinha descobrido a teoria da relatividade, mas essa teoria foi aceita pelos alemães como um mero charlatismo, mera bobeira, porque, de acordo com a teoria deles, o Albert Einstein era judeu, então ele não poderia ter uma capacidade para pensar, para descobrir uma teoria tão boa quanto essa. Então ela não foi aceita de início, por causa dos professores, sendo do nada implementadas essas novas regras, essas novas condições nazistas para continuar no magistério? E a resposta é: foi bem pequena essa rejeição. Estima-se que cerca de 2.800 professores na época foram demitidos ou fugiram por serem judeus. Uma coisa ruim durante essa época foi que nas universidades o número de alunos caiu pela metade, por causa de que boa parte dos estudantes eram judeus também,
que fugiam para não serem afetados por essas ideias de opressão contra os judeus. Agora você deve estar se perguntando, mas e por parte dos alunos, como que fizeram com que eles aceitassem esses ideais nazistas e aceitassem que eles se sentissem superiores aos judeus e a qualquer outra raça? Bom, a resposta é que, desde pequeno, Hitler se preocupou que a educação começasse bem cedo com os jovens, já para que eles fossem muito bem direcionados em relação a esse pensamento. Os livros que tinham uma opinião diferente, todos os meios de contato que eles tinham, que poderia dar para eles uma nova visão política, uma opinião diferente, eles não tinham esses livros, foram afastados deles. Então, as únicas coisas que eles tinham eram os professores desde cedo e todas as matérias influenciando a eles terem esses pensamentos deles serem melhores, deles serem superiores a outras raças. Então, até houveram alguns alunos que se opuseram, mas esses eram castigados, obviamente, por serem contra o nazismo. Mas a grande parte dos alunos não foi contra, porque eles foram muito bem encaminhados desde cedo por meio da educação a ficarem afastados do que não condizia com a realidade nazista que eles estavam vivendo. Inclusive, grande parte dos livros não foram só afastados da escola, como também foram queimados e foram feitas coisas para os jovens não tivessem acesso a esses livros, tanto que Hitler considerava os jovens o futuro do nazismo, o futuro do nazifascismo, e foi isso que manteve em pé o nazifascismo, e foi isso que fez com que a escola se tornasse um palco ideal para a implantação dessas ideias na cabeça dos jovens, porque eles já iam crescendo já sendo ensinados aquilo. Se você cresce com a escola, com seus pais, com todo mundo à sua volta, falando pra você que o céu é roxo, e você não tem nenhum livro, nenhuma coisa que possa te dar alguma outra saída de que o céu não é roxo, você vai acabar acreditando que ele realmente é. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu na época do... Você está se perguntando se a mulher teve um papel importante. Sim, ela teve um papel importante. Não tanto quanto o masculino, mas ela fez um papel importante. Ela teve um papel importante pelo fato de ser a guardiã da raça ariana. A grande função importante que a mulher teve foi gerar e trazer ideias para que as mulheres tivessem mais filhos, para que terem um poder mais forte para o nazismo. Isso. A principal preocupação era fazer novas mães. A principal preocupação era formar novas mães que pudessem ter filhos, para que pudessem dar a origem ao mais nazismo. Para uma mulher, tinham duas funções principais, que era ter filhos e fazer os trabalhos domésticos. Como conclusão final, podemos lembrar que, durante o tempo em que o movimento nazista teve sob o comando da Alemanha, tivemos como resultado disso um alto grau de intolerância, dominação, extermínio em massa e também pelo movimento voluntário de crianças e jovens que desde cedo tiveram uma educação... Como uma conclusão final, podemos lembrar que enquanto a nação alemã esteve sob o comando do regime nazista, tivemos um alto grau de intolerância, um alto grau de extermínio em massa e de dominação, e também de totalitarismo. E também não podemos esquecer do envolvimento voluntário que crianças e jovens tiveram desde cedo, sendo educadas para apenas apoiar os ideais nazistas, sendo tiradas dela qualquer outra perspectiva de que outra raça poderia ser melhor que a raça alemã. E também os professores eram instruídos a ensinar as crianças de um modo dos princípios educacionais, culturais e morais nazistas. Gente! Mães, fazer novas mães é boa, né? Ela trouxe uma ideia de trazer... Não. Ela trouxe uma ideia de trazer... A resposta é não. Na verdade, sim. Eu falei assim, ó. Não. Na verdade, sim.
Oi, gente! Esperamos que tenham gostado do vídeo. Termina. E foi isso.